Você sabia que 2025 foi um ano-chave na luta contra a corrupção no Brasil? Foi um período de grandes escândalos, prisões de figuras importantes e uma mudança radical na forma como os brasileiros enxergam esse problema. Hoje vamos fazer um resumão completo do que marcou o ano e entender por que a corrupção voltou a ser a principal preocupação do país. Então já se ajeita aí, porque o papo é sério e cheio de detalhes que você precisa saber. Para começar, o Brasil atingiu a sua pior posição na história, no Índice de Percepção da Corrupção. Em 2024, com os resultados divulgados no início de 2025 pela Transparência Internacional, caímos para o 107º lugar entre 180 países. Essa é a pior nota e a pior colocação desde que o índice começou a ser medido. Isso não é só um número, pessoal. Isso reflete como especialistas, investidores e a própria população veem a integridade das nossas instituições. É um sinal de alerta gigante, mostrando que a desconfiança no setor público atingiu um nível crítico. Essa queda drástica não aconteceu do nada. E os escândalos que estouraram ao longo do ano ajudam a explicar essa péssima avaliação. E um dos maiores escândalos de 2025, que chocou o país inteiro, foi a chamada farra do Instituto Nacional de Seguro Social. Imagine só, milhões de aposentados e pensionistas que já vivem com uma renda apertada, tendo dinheiro descontado de seus benefícios sem autorização. Foi exatamente isso que uma investigação jornalística revelou. Um esquema bilionário, onde associações e sindicatos faziam cobranças indevidas diretamente na folha de pagamento do Instituto Nacional de Seguro Social. O prejuízo estimado passou de 2 bilhões de reais. A repercussão foi tão grande que o ministro da Previdência teve que deixar o cargo. E a Polícia Federal abriu uma mega investigação para desmantelar essa rede que se aproveitava dos mais vulneráveis. Esse caso foi a gota d'água para muita gente. A corrupção deixou de ser algo distante, lá em Brasília, e passou a ser algo que tirava, literalmente, o pão da mesa de milhares de famílias. Não é à toa que, depois disso, pesquisas mostraram que a corrupção se tornou o principal problema do Brasil, na opinião da maioria da população, superando até a criminalidade e a inflação. O ano de 2025 também ficou marcado por prisões e condenações que muitos achavam que nunca iriam acontecer. Figuras políticas que fizeram parte da história do Brasil finalmente foram chamadas a responder por seus crimes. Um exemplo simbólico foi a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um caso que era um desdobramento da Operação Lava Jato. Depois de anos de recursos, a decisão final chegou e ele foi detido para iniciar o cumprimento da pena. Isso mandou uma mensagem muito forte de que, mesmo demorando, a justiça pode alcançar até mesmo os mais poderosos. Outro caso que ganhou as manchetes foi a prisão de Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele já estava condenado por seu envolvimento nos atos antidemocráticos de 2023, mas teve sua prisão preventiva decretada novamente após uma tentativa de fuga do país. A captura dele foi vista como mais um passo importante para responsabilizar todos que atentaram contra a democracia. Essas prisões mostraram que o sistema de justiça, apesar de lento e cheio de desafios, continuava funcionando e buscando punir crimes de colarinho branco e ataques ao Estado de Direito. Foi um ano em que vimos, na prática,
que ninguém está acima da lei. Mas não foram apenas os casos antigos que tiveram desfecho em 2025. Novas e gigantescas operações foram deflagradas, mostrando que a corrupção continua se reinventando e encontrando novas formas de operar. A Receita Federal e o Ministério Público, por exemplo, lançaram uma mega operação contra um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que movimentou bilhões. Um dos alvos foi o grupo empresarial por trás da refinaria de Manguinhos, suspeito de usar uma estrutura complexa para cometer crimes financeiros e enganar o fisco. Essas operações são como um jogo de xadrez. Enquanto as autoridades tentam fechar uma porta, os criminosos tentam abrir outras 3. Além desses grandes esquemas, também vimos muitas investigações de fraudes menores, mas que mostram como a corrupção está enraizada no dia a dia. Um exemplo foi a Operação Cancela Livre, que descobriu uma rede de falsificação de notas fiscais para justificar presentes e vantagens indevidas a servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT pode parecer pequeno perto dos bilhões desviados em outros casos, mas isso revela uma cultura de pequenas ilegalidades que, somadas, causam um prejuízo enorme e minam a confiança nas instituições. É a prova de que o combate à corrupção precisa acontecer em todas as frentes, do maior empresário ao menor ato ilícito no serviço público. Com tantos escândalos vindo à tona, a percepção da população mudou drasticamente. Se antes a saúde, a educação ou a segurança pública eram as maiores preocupações, em 2025 a corrupção assumiu o primeiro lugar no ranking dos problemas do Brasil, segundo várias pesquisas de opinião. Isso mostra um nível de frustração e indignação que não víamos há anos. E essa percepção não é só do cidadão comum. Os próprios especialistas que trabalham combatendo a corrupção dentro das empresas, os profissionais de compliance, também estão pessimistas. Uma pesquisa da Transparência Internacional revelou um dado assustador. 92%, ou seja, 9 em cada 10 desses profissionais, acreditam que o Congresso Nacional falha no combate à corrupção. Eles também apontam que muitos órgãos de controle estaduais e municipais são ineficazes e aparelhados politicamente. Essa visão de quem está na linha de frente é muito preocupante. Significa que, apesar de vermos prisões e operações, as leis e as instituições que deveriam prevenir a corrupção não estão funcionando como deveriam. É como tentar enxugar gelo. A polícia prende, mas o sistema político não cria barreiras para evitar que novos esquemas surjam. Essa desconexão entre a ação policial e a falta de reformas políticas é um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta. Para entender o cenário de 2025, é importante olhar para o contexto mais amplo. Muitos dos casos que vimos, como a prisão de Collor, são frutos de investigações que começaram anos atrás, principalmente com a Operação Lava Jato. Mesmo com todas as críticas e revisões que a Lava Jato sofreu, o seu legado de expor a corrupção sistêmica continua a gerar desdobramentos e a influenciar outros processos judiciais pelo país. Ela abriu uma caixa de Pandora que não pode mais ser fechada. Ao mesmo tempo, outros órgãos de controle mostraram uma força impressionante. A Controladoria Geral da União, a CGU, por exemplo, bateu recordes em 2025. Foram mais de 40 operações especiais contra a corrupção realizadas em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público. Juntas, essas operações investigaram desvios que somam mais de 6 bilhões de reais. A CGU atua de forma mais silenciosa, focando em desvios de verbas federais em municípios e estados, fraudes em licitações
e má gestão de recursos públicos. O trabalho deles é fundamental para garantir que o dinheiro dos nossos impostos, que deveria ir para escolas, hospitais e estradas, não acabe no bolso de corruptos. O fortalecimento de órgãos como a CGU é uma luz no fim do túnel, mostrando que existe uma estrutura permanente do Estado dedicada a combater esses crimes, independentemente do governo do momento. Então, o que tudo isso nos mostra sobre o Brasil em 2025? Primeiro, fica claro que a corrupção continua sendo um dos nossos maiores e mais complexos desafios. Ela está infiltrada em diferentes níveis do poder e da economia, e combatê-la exige um esforço contínuo e coordenado. Não existe uma solução mágica. Segundo, apesar do cenário negativo, 2025 também foi um ano em que a sociedade não ficou calada. A pressão popular, o trabalho da imprensa investigativa e a ação das instituições de controle fizeram com que muitos escândalos viessem à tona. As prisões de figuras poderosas e as operações constantes mostram que há, sim, uma luta em andamento. Não é uma batalha fácil, e muitas vezes parece que estamos perdendo, mas ela está acontecendo. E terceiro, e talvez o ponto mais importante, é a crescente conscientização da população. Os brasileiros estão mais atentos, mais críticos e mais preocupados com o tema. Essa consciência é o primeiro passo para a mudança. Afinal, a luta contra a corrupção não depende apenas da polícia ou dos juízes, mas de cada um de nós, cobrando transparência, votando com consciência e não tolerando o famoso jeitinho brasileiro que abre portas para ilegalidades. O ano de 2025 foi um duro lembrete do tamanho do problema, mas também um chamado à ação para todos nós. Obrigado por ter ficado comigo até o final para entender esse panorama complexo. A corrupção afeta a vida de todos nós. E se manter informado é a nossa melhor arma. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo. Na sua opinião, qual é o caminho para o Brasil vencer essa guerra contra a corrupção? Quero muito saber o que você pensa. Um grande abraço e até a próxima.